E depois eu vou ler 2 Coríntios 3:17. Lucas 10 fala o seguinte: quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho, ele entrou num povoado e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Disse-lhe. Aí ela pede assim: fala com ela que ela me ajude. E o Senhor responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Em 2 Coríntios 3:17 fala o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Esses 2 versículos são os pontos do nosso devocional essa manhã. Eu vou narrar a situação para você tentar entender visualmente o que aconteceu ali naquela casa, porque eu consigo entender e pensar. Jesus chegou, sentou ali e Maria foi para os pés de Jesus, como quem está recebendo a visita de Jesus. Imaginem vocês. Bom dia, Raquel. Imagine vocês na casa de vocês, recebendo a visita de Jesus, e aí você fica tão ansiosa. Vocês já receberam uma visita assim? Quando a visita chega, você tá tão ansiosa, com tanta expectativa, seu coração tá tão acelerado com tudo que tá acontecendo, que você fica meio desnorteado, assim. E aí a pessoa fala assim: senta, fica tranquilo, não preocupa não. Todo mundo que recebeu alguém em casa já passou por isso, gente. A pessoa fala assim: nossa, não precisa ficar nessa ansiedade não, tá tudo bem. Não preocupa não, senta aqui. Gente, eu já fiz isso várias vezes. As pessoas já falaram comigo assim: ui, relaxa, tá tudo bem, não precisa ficar arrumando tudo assim não, tá tudo bem. Então, assim, às vezes a gente pensa muito na visita, a gente pensa muito no ambiente, mas a gente não pensa tanto na visita, né? A gente tá ali fazendo um lanche, fazendo um suco, um café, e a pessoa já comeu, ela nem quer comer, ela foi ali para viver um tempo com você, né? Às vezes você tá preocupadíssimo, nossa, meu chão tá cheio de cabelo, meu Deus do céu, eu não acredito isso acontecendo, e você chegou aqui, a pessoa fala assim, que é isso? Eu não tô nem aí para isso não, eu vim aqui te visitar, saber como que você tá, eu quero ficar com você, eu quero ter um tempo com você. Então, olha como Jesus falou, né, com Marta aqui. Ele falou assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Então, pensem comigo. O que Jesus estava querendo dizer para ela aqui esse momento? Marta, eu estou aqui com vocês, né? Eu sou o próprio Deus, a minha presença aqui evidencia milagres, curas. Você está preocupada com a casa. A Maria escolheu a boa parte, que é se render aqui, que é estar diante do Senhor. Não se preocupe com todas essas coisas. E aí eu escrevi aqui uma coisa. É muito engraçado refletir sobre isso. Mas você sabia que Deus nos ama? Deus me ama e Deus te ama da mesma forma que Ele ama um ladrão? Da mesma forma que Ele ama um assassino? Da mesma forma que Ele ama uma prostituta? Da mesma forma que Ele ama um órfão? A Bíblia cita esses exemplos. Você sabe que não existe uma distinção de amor? A gente pensa assim, ah, não, mas Deus deve, tipo assim, como eu vou na igreja todos os dias, ele deve me amar dessa. Como eu sempre estou fazendo doações, ele deve me amar desse, tipo assim, né? Quem não faz isso, ele deve amar 6, 5. Não. Não existe um amor diferente entre nós
e uma pessoa corrupta pelo próprio Deus. Isso é muito importante, gente. Isso é uma verdade que no momento que eu soube, inclusive anotei, quebrou meu coração, porque eu falei, é verdade. Por que, né, que em algum momento eu tenha a ousadia de achar que eu sou melhor que alguém por crer mais, por orar mais, né? Por que nós temos essa ousadia? Porque nós achamos que funciona dessa forma. E quando eu entendi, sendo muito sincera, essa verdade, eu fiquei muito desconfortável, porque eu falei assim, ué, gente, então não muda nada, né? A gente não pensa assim, ué, se Deus ama desse jeito todo mundo igual, se eu fizer alguma coisa, se eu não fizer, não vai mudar nada. Mas esse não é o ponto. Vamos continuar a reflexão. Em muitos momentos, e eu coloquei aqui, a gente pensa que o amor de Deus por nós pode aumentar pelas nossas obras. Pode aumentar pelo tempo que a gente ora. Pode aumentar porque a gente faz devocional, porque a gente não faz devocional. E a gente vive numa luta, né, tão grande por sermos aprovados, que às vezes quando a gente escuta isso, a gente pensa assim: "Ah, então eu nem vou ficar fazendo tanta coisa assim não. Tipo assim, não vai mudar nada, né, ele já ama mesmo. E ele vai me amar igual ele é uma pessoa que não faz nada, então, né, vou continuar fazendo nada". A gente pensa dessa forma. Mas eu falo essa frase e eu amo repetir. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E da mesma forma, não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que ele te ame menos. Olha o poder disso. Não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. No mundo, na vida, na existência. E não tem nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer para que ele nos ame menos. Então, perceber isso, gente, que o amor de Deus não vai aumentar ou diminuir de acordo com aquilo que a gente fizer, é algo que traz sobre nós uma liberdade muito grande. E não só uma liberdade muito grande, como também uma responsabilidade. Porque se o que eu faço ou o que eu deixo de fazer não impacta no amor de Deus por mim, por que eu vou continuar fazendo? O que eu faço ou o que eu deixo de fazer não impacta no quanto Deus me ama, mas impacta no quanto eu amo Jesus. Impacta no quanto eu me dou ao meu ministério. Impacta no quanto a graça dele é a minha fé verdadeira. Vocês entendem a diferença? E aí eu coloquei aqui que a gente está tão acostumada, né, a amor condicionais, que a gente acha que os céus e Jesus se move de acordo com os nossos parâmetros terrenos. É muito difícil entender que o amor de Deus, ele não está condicionado a nada. Porque desde quando nós somos crianças, nós somos ensinados, nós aprendemos que, assim, eu vou ser aprovada quando eu fizer o que é certo, e o que eu faço de certo gera recompensas. E recompensas numa cabeça de uma criança que só recebe algo quando ela entrega algo, que só recebe um benefício quando ela obedece, é algo condicional. Eu já chorei quando eu era criança, eu não esqueço disso, quando eu chateei minha mãe, porque eu falei assim: "Minha mãe não vai me amar mais". Porque eu tinha certeza que ela me amaria se eu acertasse. Eu tinha certeza que ela me amaria mais se eu estudasse. Mas quando a gente vive uma vida com Jesus, a gente fica num esforço muito grande quando a gente não sabe o que Deus realmente quer de nós. Talvez a única coisa, assim, que Deus queira de nós, a única coisa possível, imaginável que Deus queira de nós, seja o nosso coração. E ainda assim, gente, ele não nos pede isso como uma barganha para o amor dele. Ele não fala assim: "Olha, se você me entregar o seu coração, eu vou te amar incondicionalmente". Não. Ele apenas nos ama incondicionalmente. Apenas nos ama incondicionalmente. Você fala assim: "Mas Deus, por que que você me ama? Eu sou tão falho".
Eu erro tanto, eu sou tão incompetente em tantas coisas. Às vezes eu tenho dificuldade de acordar na hora que eu quero. Às vezes eu tenho dificuldade de amar pessoas que eu sei que precisam ser amadas. Eu tenho dificuldade de fazer o mínimo. Eu tenho dificuldade de fazer coisas que exigem pouquíssimo de mim. E aí a gente pensa que Jesus está lá em cima assim, não acordou, não amou a mãe, desrespeitou tal pessoa, pôde ajudar e não ajudou, não foi ao culto, não cumpriu com o combinado, não leu a Bíblia. Gente, enquanto Jesus está ali procurando formas de nos conectar ao verdadeiro e infinito amor que ele tem por nós. Entende? Essa visão nossa de recompensa, de condição, né? Um dia, se a pessoa te trata muito bem, você ama ela muito. Mas se ela te trata um pouquinho mal, você já fala: "Nossa, eu tô com preguiça dessa pessoa". Não, Jesus não tem os nossos padrões e graças a Deus que não tem, porque nós somos tão rígidas, né? Nós somos tão exigentes que imagina se Jesus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos o próximo, que nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito importante nós entendermos, gente, que o nosso relacionamento com Deus ele não está fundamentado nas nossas boas obras, nas nossas boas atitudes. E quando Jesus fala com Marta que ela está fazendo coisa demais e que Maria escolheu a boa parte, a gente entende que Jesus não está ali esperando você fazer um devocional, ele não está esperando você abrir uma célula, ele não está esperando você pregar na praça, ele não está esperando você fazer rios falando de Jesus, ele não está esperando suas obras só. Claro, gente, que é muito importante a gente falar do amor de Jesus para as pessoas, mas é importante quando a gente entende que esse amor é nosso por amor, não é por merecimento. O amor de Jesus sobre a nossa vida, ele é nosso por amor. Olha que bênção. Quando Jesus fala com a Marta, ele fala assim: Marta, para. Eu acho que Jesus deve ter usado essa linguagem assim, e a Bíblia escreveu mais educadinho. Mas Jesus deve ter falado assim: Marta, o que você está fazendo? Eu cheguei, eu tô aqui, eu vim viver um tempo com vocês. Imagina, sua amiga viajou, foi para fora do país, ela chega na sua casa, aí você fala assim: não, amiga, deixa eu arrumar aqui, deixa eu fazer isso. Não, não deu tempo, deixa eu passar um pano. Ela ficou aquele tempo todo fora, ela vai virar para você e falar assim: amiga, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Senta aqui, fica aqui no sofá, eu quero saber de tudo, me atualiza da sua vida. O que isso quer dizer, gente? Que Jesus, ele quer desfrutar do amor dele em nós e através de nós, pelo tempo dele conosco, pelos momentos que ele pode desfrutar conosco, por tempos que a gente para aqui para ouvir um devocional, por um momento em que a gente para ler a palavra, por um momento em que a gente para no meio do nosso dia e fala: não, deixa eu colocar um louvor aqui para eu viver um momento de adoração com Jesus. É isso que Jesus quer de nós. É isso que ele quer trazer para o nosso coração. Então, assim, não adianta a gente liderar um ministério, não adianta eu ser professora de escola bíblica, coloquei aqui, né, escola dominical. Ah, eu quero participar do louvor. Ah, eu quero ser não sei o quê. Gente, Deus não nos ama pelas nossas obras. Quando nós recebermos o amor pleno e completo de Jesus, a gente vai sentir vontade de fazer essas coisas. Mas a gente não vai sentir vontade de fazer essas coisas associando o amor de Deus pelo que eu faço. E sabe o que acontece? Quando a gente foca em um relacionamento com Deus em que o amor dele está nas nossas obras, nós ficamos exaustos. Exaustos. Por quê? Porque a gente vai querer fazer e nunca será o suficiente. Pensa que o amor de Deus por você, ele é infinito, incomparável, incondicional, imenso. Ou seja, não existe um teto de coisas que você vai fazer que se equipara ao amor de Deus por você. Então, essa busca por surpreender através das obras tentando provar, ela gera um cansaço muito grande em nós. E uma vez, uma coisa muito legal que eu li, eu lembrei, eu cheguei em um lugar para falar alguma coisa, a pessoa me perguntou assim: "Quem é você?" Aí eu peguei e falei assim: "Ah, eu sou Yara, eu sou empresária". Aí a pessoa falou assim: "Não, eu não tô te perguntando o que que você faz, eu tô te perguntando quem é você". Aí eu fiquei assim: "Ué, gente". E eu juro, eu ia contar assim, né, conta sobre você. Eu comecei a contar, tipo, minha vida profissional, né, a maior parte da minha vida é minha vida profissional.
Contei da minha família inicialmente ali, meus pais são as pessoas, eu tenho um cachorro, uma tartaruga, 2 gatos, eu lembro disso. E aí eu comecei a falar sobre o que eu faço. E aí, essa foi a pergunta. Não quero saber o que você faz. Eu quero saber quem é você. Vocês já pararam para perceber? Nós associamos o fazer a tanto êxito que a gente esquece que nós podemos ser, ainda que nós não estivermos fazendo. E esse padrão mental de fazer, ele nos exaure a ponto de nós não termos tempos com Jesus. Ele nos cansa a ponto de nós não termos momentos para desfrutar da presença de Deus em silêncio. Por quê? Eu estou muito preocupada, eu tenho que fazer muitas coisas. Então eu queria convidar vocês para essa reflexão hoje. Pensa assim, tá? Alguém me perguntar: "Oi, quem é você?" O que você falaria se eu tirasse tudo o que você faz? Tudo que você é boa, o que você responderia? Quem é você, né? Então, é muito importante saber que em Deus nós temos uma liberdade para sermos apenas filhas amadas. Filhas muito amadas. Em Deus, eu tenho lugar para viver no secreto. Você não precisa provar para ninguém sua vida com Deus. Você não precisa mostrar para ninguém quantas horas você ora. Isso não te invalida nos céus e nem na terra, né? Eu falo que eu tomei uma decisão muito desafiadora esse ano e essa decisão pode ser interpretada de várias formas. Como se eu fosse fraca, como se eu não tivesse dado conta, como se eu tivesse sido covarde, como se eu tivesse exausta e não tenha tido a resiliência necessária. Mas eu entendi, gente, graças a Deus, já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu vivi esse processo muito profundamente. Eu não preciso provar nada para ninguém. E há muito tempo já eu tenho essa crença no meu coração de que Deus conhece a intimidade do meu coração. E Deus está atento às intenções do meu coração. Então, quando eu penso nisso, eu falo, gente, que incrível, né? Eu sou livre em Jesus. Eu não preciso provar nada para as pessoas. Saber que Ele conhece 100% do meu coração e de todas as minhas obras, basta. Yara, mas você tem que explicar, porque tal pessoa vai pensar isso. Eu não tenho que explicar. Você não tem que explicar. Você tem que estar em paz com o que você tem feito, com o seu caráter, com os seus princípios, com o que tem norteado as suas decisões, e isso basta. Você é livre em Deus para não precisar provar nada o tempo todo para ninguém. Você é livre em Deus para agir conforme as instruções que Ele te deu. E eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. A liberdade em Deus não é sermos escravas de nós mesmos. Reflitam sobre. A liberdade em Deus não é sobre sermos escravas de nós mesmos. Não é basear a nossa vida nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Não é viver de achismos dos nossos pensamentos que bombardeiam a nossa mente o dia inteiro. Eu não posso ser livre em Deus se eu for presa em mim mesma. Se eu for presa nas minhas vontades, se eu for presa no meu tempo, se eu for presa no meu jeito. Eu não consigo ser livre em Deus. Se as coisas só funcionarem do jeito que eu pensei, que eu idealizei, nas minhas verdades. E a gente precisa entender, gente, que o amor de Deus por nós é incondicional. E por isso eu posso descansar. Eu posso diminuir as minhas vontades e pedir a vontade do Senhor. Eu posso conduzir os meus pensamentos para o alto e falar: Jesus, olha, eu estou muito aflita e muito ansiosa para que isso aconteça dessa forma. Mas, por favor, traz paz para o meu coração.
Me ajuda a descansar. Eu quero ficar livre desse desejo exagerado que eu tenho de controlar todas as coisas. Me ajuda. Gente, tem hora que eu sento no chão e eu começo a orar. Eu falo assim: Jesus, me ajuda, porque eu tô muito chata. Eu falo mesmo. Eu falo: Jesus, eu tô muito chata. Tô muito estressada, me ajuda, por favor. Eu quero ficar livre das minhas vontades, livre desse jeito que às vezes me invade. Eu não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. Se eu sou, por favor, me ajuda a não ser. Quando eu tô de TPM, é um trem assim que eu tenho que orar e falar: Jesus, tira isso de mim. Misericórdia. Um estresse absoluto. E aí eu oro e eu falo: Espírito Santo, toma a minha vida. Toma as minhas vontades, as minhas ações. Eu não quero viver escrava de mim mesma, escrava dos meus impulsos. E quando eu falo isso, eu sei que até nos momentos que eu preciso em ser mais parecida com Jesus, é Jesus que vai me ajudar. Então, assim, a gente precisa entender profundamente que eu faço porque eu sou, e não o contrário. Eu não sou porque eu faço porque eu sou. Então, quando alguém me pergunta: Yara, me conta sobre você. E na hora que eu pensar em falar o que eu faço, eu vou voltar atrás e falar: não, eu faço porque eu sou. Eu não sou porque eu faço. Então, se eu faço porque eu sou, quem eu sou? Eu sou Yara. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou aceita. Eu sou desejada por Ele. Eu sou protegida por Ele. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou a menina dos olhos dele. Todas essas. Eu sou forte e corajosa. E por isso eu faço. Entenderam a diferença? Então creiam que vocês são em Deus, independente do fazer. E é muito importante nós entendermos também, eu já estou terminando, que Deus não muda. Deus não muda. Às vezes, gente, tudo que Deus quer, para terminar, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Às vezes, tudo o que Deus quer de nós é que a gente pare e fique aos pés dele. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma situação tão difícil, que a gente está tentando tanto resolver, fazer. Tudo que a gente tenta fazer para resolver dá errado. Tudo que eu tento fazer para resolver dá errado. E aí, às vezes, tudo que Deus quer é que eu não faça nada e pare para desfrutar da sua presença. Talvez tudo que Deus quer nesse momento para sua vida, nessa manhã, é que você pare por 3 minutos em um lugar que você sentir e sinta a presença de Deus. Sinta um vento, uma brisa suave. Sinta o clima de hoje. Coloque um louvor, feche seus olhos e fala: Jesus, fala comigo. Me inunda com a sua presença. Às vezes é isso que Deus quer de nós. Às vezes é só isso que Deus quer de nós. E por quê, gente? Porque às vezes, né, a gente precisa colocar na nossa mente que o trabalho a Deus, o trabalho para Deus, ele é por amor. Ele não é por estrelinhas no céu. É por amor. O que nós fazemos para Jesus é por amor. Ele já nos entregou tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Então, agora com o que nós recebemos, eu pelo menos vejo dessa forma, o mínimo é dar a vida por ele. É servir mesmo. E por amor, não por obras, sabe?
Então, entendam que apesar dos erros e dos acertos, que foi o que eu escrevi aqui, você é filha amada. Você é filha amada. Não tem nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais. E da mesma forma, não tem nada que você possa fazer para que ele te ame menos. E eu queria que a gente orasse essa manhã, pedindo a Jesus que traga essa certeza sobre o nosso coração. E que nós sejamos mais Marias e menos Marta. Que nós sejamos mais focadas no amor dele por nós e no tempo que nós precisamos desfrutar com ele, do que em formas de fazer com que Deus me enxergue. Forma de fazer com que Deus me ame mais. Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã, Senhor. Muito obrigada, porque o seu cuidado por nós, ele é maior que qualquer coisa. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio a tantos desafios, mesmo em meio a todas as nossas dores, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada, Pai, por esse direcionamento de descansar no Senhor nessa manhã. Nós nos culpamos muitas vezes por não conseguirmos resolver os nossos problemas com a nossa própria força, da nossa própria forma. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha nos restaurar, Pai. E te pedir, ó Deus, que o Senhor traga sobre nós a certeza que nós somos amadas incondicionalmente. Que nós não precisamos, Pai, ficar tentando te ajudar a resolver situações impossíveis. Nós não precisamos, Pai, trazer sobre o nosso coração ansiedade, preocupações. Quando nós entregamos essas situações ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos conduza sempre a um lugar de amor infinito na sua presença. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos todos os dias sermos testemunhos do seu amor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas que antes disso, Pai, nós possamos renovar a nossa mente, declarando sobre nós que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. E eu te peço que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações ao longo do dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo dia para vocês.